Na aula de hoje, nós vamos tratar dos encontros consonantais e encontros vocálicos. Comecemos pelos encontros vocálicos. Os encontros vocálicos são três: ditongo, tritongo e hiato. Que são ditongos? Ditongo é o encontro de dois sons vocálicos na mesma sílaba. Observe, não é o encontro de duas vogais, é o encontro de dois sons vocálicos. Uma vogal e uma semivogal, ou o contrário, uma semivogal e uma vogal. Por exemplo, as palavras lei, degrau, louco, coitado, vaidade, véu, mãe, muito, essas palavras contêm ditongo. A palavra lei, por exemplo, contém aqui este ditongo ei. A palavra degrau contém o ditongo ao. A palavra louco, o ditongo ou. A palavra coitado, o ditongo oi. A palavra vaidade, o ditongo ai. A palavra véu, o ditongo el. A palavra mãe, o ditongo an. E a palavra muito, o ditongo ui. Então nós temos aqui o ditongo. O que é ditongo? Encontro de dois sons vocálicos na mesma sílaba, dois sons vocálicos. Vamos pegar algumas dessas palavras para analisar com mais detalhes. Por exemplo, a palavra louco. Observe que a palavra louco é dividida assim, em termos de sílaba. Duas sílabas é louco. Observe que nesta palavra existe um ditongo, porque tanto a vogal O quanto a semivogal U estão na mesma sílaba, por isso é um ditongo. Da mesma forma, se nós pegarmos a palavra vaidade, a palavra vaidade também contém um ditongo, porque ao dividir as sílabas desta palavra, nós temos vai, da, de. Observe que na palavra vaidade, a primeira sílaba contém um ditongo, a vogal A e a semivogal I, né? A semivogal iode. Então nós temos vaidade. A palavra mãe é uma palavra monossílaba, contém um ditongo também. Então na palavra mãe nós temos aqui o ditongo an. Observe que esta palavra tem apenas uma sílaba. Nós temos aqui a vogal A nasalizada e a semivogal E, que representa a semivogal iode. Por isso é um ditongo. Ditongo, portanto, encontro de dois sons vocálicos na mesma sílaba. Agora, o que é tritongo? Tritongo é o encontro de três sons vocálicos, né? Por isso tritongo, de três sons vocálicos na mesma sílaba. Três sons vocálicos, não três vogais. Não existe a possibilidade de haver duas vogais na mesma sílaba. Então nós temos aqui três sons vocálicos, sempre uma vogal e duas semivogais. Por exemplo, na palavra Paraguai, nós temos aqui o tritongo uai. Por quê? Aqui nós temos a semivogal U, a vogal A e a semivogal I. Então, a semivogal val e a semivogal iode, e mais a vogal A. Por isso é um tritongo, Paraguai. A mesma coisa acontece nas palavras averiguei, delinquiu, averiguou, saguão, enxaguam, são palavras que contêm tritongo. E observe que no caso do tritongo, os três sons vocálicos ocorrem na mesma sílaba. A exemplo do que acontece com o ditongo, com dois sons vocálicos na mesma sílaba, o tritongo tem três sons vocálicos na mesma sílaba. Vamos pegar, por exemplo, a palavra Paraguai. Dividamos as sílabas da palavra Paraguai. A palavra Paraguai contém três sílabas. Paraguai. Então, observem que na última sílaba ocorre o tritongo, a semivogal U, a vogal A e a semivogal I. Portanto, aqui nós temos um tritongo em Paraguai. A mesma coisa ocorre, por exemplo, com a palavra saguão. A palavra saguão contém duas sílabas. Nós dividimos assim as sílabas da palavra saguão. Nós temos aqui, na palavra saguão, o tritongo U-A-O. Então, nós temos aqui a semivogal U, a vogal A nasalizada e a semivogal O. Então, nós temos aqui um tritongo também. Encontro de três sons vocálicos na mesma sílaba. Sempre haverá uma semivogal, uma vogal e outra semivogal para formar o tritongo. Daqui a pouco nós vamos ver a diferença entre um ditongo, que é nasal, ou ditongo, que é oral, entre o tritongo, se é nasal ou se é oral, nós vamos ver daqui a pouquinho na sequência.
Antes disso, vamos falar de hiato, que é outro encontro vocálico. Mas observe, hiato é encontro de duas vogais, porém em sílabas diferentes. Então, o que caracteriza o fato de ser hiato? É o fato de ter duas vogais, porém em sílabas diferentes. Isso acontece como nas palavras cair, creem, poeira, ciúme, caatinga, enjoo, vadio, em que você vai observar a ocorrência de um encontro vocálico, mas em sílabas diferentes. Vamos dividir, por exemplo, as sílabas da palavra cair. Veja que na palavra cair, nós temos aqui a divisão silábica feita assim. Há duas sílabas, observe que na primeira sílaba ocorre a vogal A e na segunda sílaba ocorre a vogal I. Por isso é um hiato, encontro de duas vogais, porém em sílabas diferentes. Observe mais um exemplo aqui. Vamos dividir as sílabas da palavra ciúme. A palavra ciúme é dividida assim em sílabas. Existem 3 sílabas na palavra ciúme. Nós temos aqui uma palavra com 3 sílabas. Observe, me. Observe que neste caso existe também um hiato. Por que hiato? Porque ocorrem duas vogais em sílabas diferentes. Na primeira sílaba, a vogal I, e na segunda sílaba, a vogal U. Me. Por isso é um hiato. Encontro de duas vogais em sílabas diferentes. Isso acontece também, por exemplo, na palavra caatinga. Vamos dividir as sílabas da palavra caatinga. Observe, na palavra caatinga, nós temos a divisão silábica assim, caatinga. Observe que há 4 sílabas nesta palavra. E aqui também a presença do hiato. O hiato A com A. Então, nós temos na primeira sílaba a vogal A e na segunda sílaba também a mesma vogal A. Por isso, constitui um hiato. Então, observe, os encontros vocálicos são 3, ditongo, tritongo e hiato, sendo que ditongo é o encontro de 2 sons vocálicos na mesma sílaba. Tritongo, encontro de 3 sons vocálicos na mesma sílaba. E hiato é encontro de 2 vogais, porém em sílabas distintas. Está claro?